Bom dia, irmãos, graça e paz. Estou feliz em participar desse projeto do devocional da leitura bíblica. Hoje vou dar continuidade à leitura no livro de Atos, capítulo 15, a partir do verso 22. Ele nos fala assim: a carta para os não-judeus. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos, Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum outro animal que tenha sido estrangulado e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali. E depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aquelas que os tinham enviado. Porém, Silas não achou melhor ir e ficou ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Esse trecho do livro de Atos, capítulo 15, verso 22 ao 35, ele nos relata o envio de presbíteros, pessoas que eram respeitadas ali já pela igreja, que já havia sido instituída, e que, após ali haver a necessidade, né, de esclarecer algumas coisas que, como foi falado nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, traziam divergência, né, com relação àquilo que Jesus estipulou através do seu ministério, através do sacrifício, aquilo que a palavra de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, havia causado algum desconforto, né, entre os irmãos. Eles não entendiam a questão da circuncisão, a questão de novas práticas, né, não fazer sacrifícios de animais. As pessoas tinham esses hábitos naquela época e ouviram ali o evangelho, ouviram a palavra do Senhor e certamente houve ali um certo desgaste. Então esses presbíteros foram ali enviados, né, irmãos que eram respeitados pela igreja, e foram com Barnabé e Paulo para essa missão, para essa empreitada ali, e levaram consigo uma carta. E nessa carta havia ali algumas instruções que eram para a saúde, né, de todos, ou seja, para a saúde espiritual, saúde da igreja. Eles falavam ali que não era para se alimentar de animal que havia sido sacrificado, não comer sangue e nem carne de animal que tivesse sido estrangulado, ou seja, que não tivesse havido, né, ali o derramamento do sangue, ou seja, o consumo do sangue em si, e para que também não praticasse a imoralidade sexual. Aí o conselho deles é assim, ó: vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. E ali eles foram, né, chegaram lá na cidade de Antioquia,
leram a carta, as palavras foram bem recebidas, o povo ficou alegre ali com aquela situação, e eles foram dando sequência ali. O que me chama atenção nesse texto é o envio, ou seja, as pessoas foram enviadas, né? Os presbíteros, membros da igreja, foram ali enviados 4 homens, 2 mais experientes e 2 que estavam ali certamente começando sua caminhada. Então, caminhada que eu falo de missões, de envio, de ir, né? Talvez mais recém-convertidos. Eu não sei bem a história, mas assim, eu imagino que, né, tem algo assim. Então, eles foram, isso é que chama atenção. Por quê? Nós vemos que a igreja ela só se perpetuou durante os anos, os séculos, né? Nós estamos aí há mais de 2000 anos, né? 2026 anos do sacrifício de Jesus, né? E tudo. Ela só chegou até aqui por meio de pessoas, por meio de envio de pessoas. Isso não ficou só ali naquele primeiro momento. Esse padrão de envio de pessoas, ele que trouxe a igreja até aqui. E esse chamado é nosso, é meu, é seu. E Deus nos envia, Ele nos envia. Talvez você não vai ser enviado para uma outra cidade, para um outro continente, para um outro país, mas você todos os dias é enviado para o seu trabalho, é enviado para a sua igreja mesmo, é enviado para a sua escola, é enviado para a sua faculdade, é enviado para qualquer lugar que você esteja, né? Que através da sua vida, da sua santidade, você possa levar a palavra do Senhor, assim como esses homens fizeram. Levar esclarecimento, clareza, não peso, não chatice, né? Incomodação, mas assim, com graça, pela misericórdia do Senhor, que nós possamos, eu e você, possamos ter atitudes missionárias, pequenas atitudes missionárias até hoje, porque foi assim que a igreja se moveu até aqui. E Deus conta comigo, conta com você até o dia de hoje, para que o evangelho seja propagado. E é isso que nós precisamos. É isso que nós temos que nos agarrar, porque a Bíblia fala que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Então, nesse sentido, nós possamos sempre levar a palavra do Senhor e testemunhar daquilo que Jesus fez e faz nas nossas vidas, que Ele perdoou os nossos pecados, lavou nossa vida no sangue do Cordeiro, que Ele nos deu nova vida e que isso seja estímulo para outros, conforto para outros. E é isso que me chama a atenção nesse texto. Eu vou estar lendo aqui o versículo 36 ao 41, que é a segunda parte do texto, e fala assim: a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé se separaram algum tempo depois. Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos de todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem. Mas os havia deixado na província de Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Nesse finalzinho do texto, a gente observa algo também muito comum, que é o quê? Divergência dentro da própria igreja. Isso é uma coisa comum, que a gente precisa aprender a lidar, aprender a, às vezes, ter maturidade, sermos inteligentes emocionalmente para lidar com isso. Porque haverão momentos em que você pode vir a discordar do seu irmão, que está na mesma missão que você, está fazendo aquilo em prol do mesmo Jesus, mas que mesmo assim pode haver uma certa divergência. O que a gente não pode perder é o alvo, né? O que eu estou sendo chamada? Eu fui chamada para cumprir missões, para ir levar a palavra do Senhor. Então, que eu possa, mesmo em momentos difíceis, não perder o alvo, né? O que eu fui chamado para fazer? Assim como Barnabé e Paulo, mesmo com essa
divergência, nós vemos que os dois continuaram aquilo que eles se propuseram a fazer, né? E que nós também possamos refletir sobre isso, que não existe pessoas perfeitas, que nós somos falhos e que precisamos ser misericordiosos, compreensivos, compassivos uns com os outros, para que por meio das nossas vidas, esse afiar de pessoas, esse movimento de relacionamento, às vezes que é conturbado e que é normal, né, em qualquer relação, ela possa sempre produzir o efeito esperado por Cristo, que é a propagação do Evangelho. Assim, irmãos, eu espero que nós possamos meditar sobre isso, sobre aquilo que Deus tem chamado a nós, e que nosso dia seja muito abençoado, que possamos ter sobre nós a graça e a misericórdia do Senhor em tudo que fizermos, os livramentos, e que possamos nós também lembrar de levar a palavra do Senhor. Amém?